Bom dia, galera, sou o amigo Roberto Bin Laden aqui novamente. Agora você vê que foi barulho aqui no meu ouvido aqui. Esse aqui é um ventilador Arno Ambience. Tem um menino aí, seguidor meu aí, eu digo menino que é um rapazinho mesmo, acho que é até de menor ainda, 13 anos, 14, 15. Ele viu esse aparelho dentro de uma sucata minha e ele pediu para fazer um vídeo com ele. A princípio eu achei que o ventilador não servisse para nada, mas nem sequer para fazer um vídeo, mas eu vou aproveitar para fazer um vídeo com esse ventilador agora e depois eu vou fazer um vídeo com ele próprio, mas agora é somente para explicar uma coisa que é muito recorrente no YouTube, que é aquela questão de capacitores. Tem muita gente aí ensinando como medir capacitor com multímetro, um multímetrozinho comum, como esse aqui, ó. É claro que capacitores, se mede a capacitância dele é com capacímetro. Eu não tenho um capacímetro aqui comigo. Trabalho somente com ventiladores, um motor de tanquinho, alguma coisa assim. Quando eu vejo assim, eu já sei o que é. Já tentei comprar um capacímetro, porque até pouco tempo atrás eu não tinha interesse de voltar a trabalhar, já estou parando de novo, mas comprei um capacímetro aí, estava escrito assim, multímetro capacímetro. Minha esposa chegou, pá, pediu. Quando chegou aqui que eu abri, era somente multímetro. Não tinha capacímetro. Cheguei e liguei lá pro camarada. Ei, bicho, que na tua propaganda que estava dizendo aqui que era multímetro, capacímetro. O cara não é não? Eu digo, não, é só multímetro. E o que é multímetro, capacímetro? Eu digo, é um multímetro que tem um multímetro e um capacímetro junto. E o multímetro é o seguinte, esse multímetro aqui, o vendedor muitas vezes ele não conhece o produto, ele só vende. Ele não sabe nem para que serve, nem sabe usar. Aqui no multímetro aqui você tem o voltímetro, o amperímetro, você tem aqui ohmímetro, e aqui o voltímetro aqui de coisa. E o capacímetro também, tem alguns aparelhozinhos desses que tem um capacímetro também nele. Esse que eu comprei estava escrito multímetro e capacímetro, tudo no aparelho só, mas não tinha capacímetro nele. Aí eu não comprei outro, eu fiz o pedido, mas o vendedor não trouxe. Bom, mas nós vamos desmistificar alguma coisa. Primeiro nós vamos ver esse ventilador aqui. O ventilador que estava jogado, foi pendurado numa cerca lá, jogaram para lá, quebraram o bicho todo. E esse capacitor aqui, esse ventilador aqui, ele estava até com o fusível queimado. E botei para funcionar agora, para ver se ele funcionava, ele funcionou. Mas nós vamos dar uma olhada nesse aparelho agora para que vocês entendam como funciona um capacitor no ventilador. Ele está com um capacitor ruim, viu? Tá com capacitor ruim, por isso que eu estou pegando ele. Estou pegando dois ventiladores com capacitor ruim para mostrar para vocês aqui o porquê que não dá para se fazer medições com um multímetro. Com um multímetro que não seja capacímetro. Nosso aparelho aqui, como vocês veem, tem um fiozinho amarelo aqui, ó, ligado para cá, porque como eu falei, ele está com fusível térmico queimado. E aí eu fiz uma ligação direta nele, somente para testar ele, para ver se ele está funcionando bem, para como é que ele está, se vai ser de bucha, se não está aquecendo, aquela coisa toda, para nós fazermos um vídeo com ele. Mas antes eu vou fazer essa aqui com aqui. Primeiro, esse aparelho aqui, que ele está com o capacitor ruim. Vou ligar ele aqui. Deixa eu desligar ele aqui um instantinho aqui. Capacitor 2 microfarads, viu? Como você está vendo aqui, ó. 2 microfarads. Apesar de ser um aparelho de 140 watts. Trabalha com um capacitor de 2 microfarads. Aparelhos da mesma. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando que aparelhos da mesma potência trabalham com capacitores diferentes. Por isso que alguém disse que faz cálculo de capacitor para ventilador e nunca dá o mesmo capacitor que veio de fábrica. É porque os engenheiros fazem lá umas manobras lá que conseguem fazer com que ventiladores com a mesma potência, de fábrica diferente, trabalhem com capacitor diferente. Esse aqui é um capacitor de 2 microfarads e é original do aparelho. Esse capacitor aqui não foi trocado. Primeiro, como é que nós vamos ver se esse capacitor aqui está ruim? Vamos colocar aqui nosso multímetrozinho aqui. Vamos botar aqui nos 600 volts. A nossa tensão aqui, ela é 220 volts, viu? Por isso nós vamos medir em 600. Se for em 110 também, melhor você fazer a mesma coisa, porque a medição em 110 para capacitores, ela pode chegar a 200 volts ou até ultrapassar, viu? Pronto, vamos ligar o nosso aparelho. Tirei aqui a oscilação aqui para não
derrubar o nosso multímetro. Ligamos o nosso aparelho. Nós não testamos ele com o capacímetro. Aqui é 220, viu? A nossa tensão aqui, ó. Ó, aqui ele deveria estar chegando a 220, com mais 110 do capacitor, porque o capacitor vai acumular metade da tensão. Ele deveria chegar aqui a 305, 310 volts aproximadamente. Ele está chegando a 284 volts, 284. Ou seja, esse capacitor aqui, ele não está bom para esse aparelho aqui. O capacitor deveria estar melhor. Ou seja, corre o risco dele não ter mais esses 2 microfarads aqui, que ele pode estar com 1 microfarad e meio, alguma coisa assim. Eu vou juntar um outro capacitor com esse para vocês verem. Capacitor usado que também pode, 1.5, viu? Também pode já estar com problemas, né? Foi tirado de um outro ventilador. Vamos medir novamente aqui a corrente que contactar, para depois a gente colocar o nosso capacitor junto com ele. 285, 284, 285. 285. Vamos colocar esse aqui. Vamos botar na ponta de prova, porque quando a gente encostar a ponta de prova, já vamos estar ligando o capacitor junto, viu? Vamos ver aqui se ele aumenta. Nós não ultrapassamos 300. Ó. Chegamos a 300 e o ventilador ele ganhou mais vida. Ó, chegamos a 300, que é os 220 da rede e mais uns 110 volts aproximadamente que o capacitor ele tem que juntar para formar na bobina auxiliar. Olha, 300 bateu. Ou seja, o nosso aparelho aqui, ele funcionaria bem com esses 2 capacitores. Eu vou até colocar aqui tirar aqui uma coisa aqui, ó. Eu vou botar aqui o nosso... Acho um lugarzinho melhor para... Deixa eu aumentar esse fio aqui, que é pra gente botar ele melhor aí, viu? Agora assim, aumentei aqui o tamanho do nosso fio. Tem aqui em 2 amperes. E vamos ligar o aparelho aqui para vocês verem uma outra coisa. Com a corrente aqui de 386 miliamperes. 400. Pronto, agora vamos colocar esse capacitorzinho aqui de novo. Que é claro que eu não vou nem colocar com multímetro não, que já vai estar muito apertado aqui para a gente usar multímetro na imagem. Eu vou colocar ele aqui direto aqui, ó. Olha a corrente aqui, ó. Ele vai aumentar a velocidade aqui, ó. E vocês vão ver a corrente. É claro que a velocidade vocês não vão ver aumentando, né? Então, aumentou a velocidade, também aumentou a corrente. Tiramos. Pronto. Capacitor fraco. Só que os ventiladores, eles são diferentes entre si. Nós estamos trabalhando aqui com um ventilador Arno. Deixa eu ver aqui. 400 nós chegamos aqui a 300 e poucos volts aqui. O que é necessário nos bornes do capacitor para que esse ventilador aqui, esse e qualquer ventilador, qualquer motor trabalhe bem. Vocês gravem essa cena de que colocando um capacitor aqui, aumentou a corrente. De 423 ele foi para 500 e alguma coisa. 570. Está dentro da corrente do ventilador, viu? O ventilador, a corrente normal dele é essa aí mesmo. Viu? Pronto, então antes da gente explicar mais alguma coisa, nós vamos trocar de ventilador, viu? Pronto, esse aqui é um ventilador Mallory. Ventilador Mallory, conforme vocês estão vendo aqui. Sucateado, porque alguém condenou esse aparelho porque ele tinha estourado o capacitor. Aí o cliente chegou aqui com um Mallory todo quebrado. E esse que era novo, era para tirar as peças, grade desse aqui e colocar no outro que era mais velhinho, já estava quebrado, mas era bom. Acabou que eu tirei o que deu para tirar dele aqui para colocar no outro e sobrou essa sucata aqui para mim. Então,
esse aparelho aqui, ele está com um capacitor estourado. É um capacitor de 3,5 microfarads. 3,5 microfarads. Você vê que aquele outro lá era 2 microfarads. O Arno, que tem a mesma potência desse aqui, 2 microfarads. Esse aqui já é 3,5 microfarads. Capacitor aqui estourado. Será que esse aparelho aqui, ele está bom? Vou colocar uma hélice aqui de Arno mesmo nele aqui, somente para... Eu não vou limitar a porcazinha não, porque ele não vai desenvolver velocidade não, porque ele está sem o capacitor. Mas vamos ver aqui. Com esse capacitor aqui, claro e evidente que ele não vai funcionar, nem vou botar aqui, porque ele pode até causar um acidente. Capacitor de 3,5 microfarad. Para eu pegar um de 3,5, eu ia ter que abrir um ventilador e arrancar de um mais. Estou com um e-mail aqui na mão aqui. Com esse e-mail aqui já dá partida. Vamos ver aqui, como eu falei, a chave dele está direta. Vamos botar aqui, ó. Tá sem o capacitor aqui. Pronto, aqui ele já não andou. Esse aqui é um ventilador considerado novo. Tiramos da energia. E eu vou botar um capacitorzinho aqui, cara, ó. Vou botar esse de 1,5 microfarad aqui. Tem que só encostado aqui, viu? Esse aqui não tá prestando não. Esse aqui eu podia até tirar ele fora. Ele vai ficar aí somente para quem for chegando agora, ficar... Tem gente que pula o vídeo aí quando... Tem gente que pulou o vídeo quando tava lá no Arno, no começo do Arno. Aí então chegou aqui agora e tá vendo esse aqui já. Pronto, botei esse capacitorzinho aí agora. Pronto. 3 microfarads tá funcionando com de 1,5. miliamperes. Vamos tirar esse capacitor aqui, ó. Ele vai continuar rodando seu capacitor, viu? Tá lá 322, 323. Ele fez o quê? 371, 360 e 370. Sem o capacitor, vamos colocar o capacitor. 370. Vai dar para puxar para cá não, porque ele tá lá embaixo. Com o capacitor aumentou a velocidade. 321. Aqui, ó. Aqui, qual é a diferença entre o Arno e o Mallory? Aqui é o Mallory, você está vendo aqui que ele está com 369 mA. Quando eu colocar o ventilador no lugar, ele vai ir. Pronto, ele baixou. Menor consumo de energia com o capacitor. Lembrando que esse capacitor aqui não é o correto para ele, porque o dele é 3,5 microfarads e nós estamos com um capacitor de 1,5 microfarad. Viu? Menor consumo, enquanto que no Arno, quando você coloca o capacitor ou aumenta o capacitor, a capacitância dele, ele também aumenta a corrente. Vamos colocar aquele capacitorzinho que a gente estava colocando no Arno. Vamos ver lá embaixo lá, 316, vai baixar mais ainda. Ó, 274, 275. Espero que dê para vocês verem aqui alguma coisa aqui. Eu tenho o capacitor do mesmo jeitinho que eu tinha colocado para o Arno, viu? Pra gente colocar aqui para testar aqui na nossa gambiarra aqui. Vamos ver? Antes que ele apague. Chegou a 400 volts lá. Isso aqui já é demais para ele, viu? 310 seria o suficiente, mas lembrando que nós estamos botando aqui 2 capacitores aqui juntos aqui, ó. Se ele continuar assim, ele queima o ventilador, viu? 310 seria o máximo possível para ele. Pronto, então aqui é somente para mostrar para vocês. Até porque se ele chegou a 400 volts ali, nosso capacitor aqui ele só suporta 400 volts aqui, ó. Até o próprio capacitor aqui ia papocar, viu? Agora, cara, como é que nós sabemos que esse aqui nem sequer está esquentando, e nem o ar? Como é que nós sabemos com toda certeza que a bobina auxiliar ela tá boa para a gente colocar um capacitor, já que o capacitor que estava nela estourou? Eu explico para vocês agora, porque muitas vezes a bobina está esquentando. A bobina auxiliar está esquentando, é ela que esquenta, não é a bobina principal. Os ventiladores todos são diferentes, não tem como você dar um remédio assim, dizer assim, ó, faça isso aqui no ventilador que é igual em todos. Não, nós estamos aqui com um ventilador Mallory, e a Mallory ela trabalha diferente de outras fábricas. Aliás, todos trabalham diferente. Vocês veem pelos capacitores, que são capacitores diferentes. Por exemplo, nós temos aqui o
o fio comum. Então nós vamos pegar, para a gente saber se realmente a nossa bobina se a nossa bobina auxiliar, que é a bobina do capacitor, ela está boa para ser usada, você pode colocar um capacitor nele, ela vai ficar boa. Aqui no ventilador móvel você vai fazer o seguinte. Primeiro você vai testar aqui para a velocidade máxima. Deixa eu tirar o fio aqui da rede aqui, que ela está sem a chave, né? Fio amarelo, velocidade máxima. Vamos medir aqui, ó. Vou ver aqui. R$198, cara. Aí nós vamos pegar esse mesmo aqui, ó. Do jeito que está aqui, ó. Nós medimos para a velocidade máxima aqui, que é o amarelo aqui, ó. Aí nós vamos procurar saída da bobina do capacitor para ver se nós encontramos alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Por quê? Porque depois da velocidade máxima, você tem a velocidade média e a velocidade mínima. E a Mallory, ela tem a velocidade média e a velocidade mínima como sendo pertencente à mesma bobina do capacitor. Então, o fio de velocidade máxima para o fio comum aqui, ó, 195. Nós estamos aqui aqui, vamos botar aqui para 200 aqui, para ver se ele atualiza melhor. Pronto, 194.2. Estou aqui no 200 ohms. Para a gente saber se a bobina do capacitor está boa, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar com uma das ponteiras aqui, ó, no mesmo amarelo aqui, e vamos medir ela agora para o outro lado. Ó, vou tirar ela daqui vamos tirar ela daqui, ó, e vamos continuar com uma ponteira aqui no amarelo. Por quê? Vou explicar para vocês antes de eu encostar lá. Porque a Mallory, ela considera que a bobina do capacitor, ou a bobina auxiliar, seja as mesmas bobinas também de velocidade média e velocidade baixa. Então, quando nós medimos para aqui, ó, do branco, aliás, do amarelo para o comum, nós estamos tendo 194. Esse 194 também nós vamos ter que encontrar na somatória da bobina auxiliar com mais as velocidade média e velocidade baixa. Para a gente achar isso aqui, nós vamos vir aqui em cima aqui, ó. Um desses fios aqui vai ser o fio comum, então ele vai zerar, né, quando a gente encostar, ou vai mostrar alguma coisa ali que... Pronto, esse aqui, ó, 193.3. Vamos ver o comum aqui embaixo aqui, que é pra gente ver aqui do amarelo para cá, ó. 193.7. Pronto, então aqui significa que tanto ele tá bom na bobina principal, como está bom também a bobina auxiliar. Porque se a bobina auxiliar estivesse alterada, ele ia dar uma medida ômica muito mais baixa, que está dando 194, ele ia dar 150, 140, alguma coisa assim, que ia ser uma corrente alterada que ia estar nele. Então, sempre lembrando que a medida da bobina auxiliar, ela é junta com as bobinas de velocidade, tanto máxima como a mínima, e ela tem que dar igual à medida ômica da bobina principal, que é a medida do amarelo para o fio comum aqui. Agora, uma explicação aqui que eu vou dar aqui, que eu comecei falando que não dá para a gente medir capacitores. Eu pegar um capacitor aqui, ó. Esse capacitor aqui, deixa eu ver se ele tá bom. Aí lá vai eu medir o capacitor aqui, ó. Eu posso até enfiar botar aqui, enfiar numa tomada ali. E depois medir depois se ele tá bom. A turma geralmente faz isso aqui. Mas isso aí, cara, não funciona. Ó, entenda o seguinte, os capacitores, porque tem camarada que aparece, eles fazem os comentários, dizem assim, eu sou técnico de eletrônica há 40 anos e isso aí não é desse jeito. Não, quando o cara fala desse jeito aí, eu já sei que ele não é técnico de coisa nenhuma. Você vai lá no perfil dele, no Facebook, geralmente você vê no nome dele, procurando no Facebook, você acha, em algum lugar você acaba achando o dito cujo. Ou também quando você vai ver o camarada é padeiro, é pedreiro, é alguma coisa assim, é de que é técnico de eletrônica. Um disse, o capacitor do ventilador, somente uma explicaçãozinha aqui, é para corrigir fator de potência. Não, não é. O que é correção de fator de potência? Quando você tem um lugar assim que você tem vários motores que dão partida, direto motores um pouco mais pesados, trifásico ou monofásico mesmo, que é um pouco mais pesado, o fator de potência da instalação ela deve estar em 1. Se ela tiver 9 ponto alguma coisa, pronto, aí você já tem uma queda do fator de potência. Então você vai colocar um grupo de capacitores
para corrigir o fator de potência para que ele fique ali próximo de 1 ou 1 que é o desejável. Aí você não vai ter, você vai evitar as quedas de energia, queimar aparelhos da própria fábrica quando tiver instalado aquilo ali, e também evitar de pagar multa, porque a concessionária, ela cobra multa de quem está trabalhando com um fator de potência defasado. Isso aí é feito com grandes capacitores, grupos de capacitores que é colocado ali, e em alguns casos, esses grupos de capacitores, eles são automatizados. Por exemplo, tem momentos em que aquela unidade está gastando muita energia e está jogando o fator de potência lá para baixo, e tem momentos que ela está gastando pouca energia. Então não tem como você colocar um único capacitor e aquele capacitor ali ele servir para todas as fases. Então ele faz todas as fases que eu digo assim, de maior gasto e menor gasto, não é fase elétrica não. Então o que é feito? Coloca-se 10 capacitores, vamos dizer assim, e coloca também um quadro automático. Aquele quadro automático, conforme ele vai subindo o consumo, ele vai ligando alguns relés ou chave contactora, se for o caso de energia trifásica, e ele vai aumentando o número de capacitores ali. Se ele tem 10, ele pode começar com 1, depois aumentou mais o consumo, aí entra outra contactora, jogando mais um, aí vai para 2, 3, 4, 5, até chegar no outro lá. Começou a diminuir o consumo, aqueles relés começam a desarmar também e começam a retirar capacitores de operação, para ir ficando os farades, geralmente aí já está trabalhando com farades, aqui é microfarades, mas nesse caso aí já trabalha com farades, que são unidades maiores. Vai diminuindo os farados para que aqueles farados sejam condizentes com o que está acontecendo aí. Isso aí é correção de fator de potência. Na eletrônica, quando você faz uma ponte retificadora, o que acontece, cara? Você coloca diodos, 4 diodos, está saindo ali duas fases, pode se chamar de fase, porque quando sai do transformador, ainda é corrente alternada. Então você coloca uma ponte com 4 diodos retificadores, aqueles diodos vai pegar os positivos jogar para um lado, para um fio, e os negativos jogar para um outro fio, um fio preto. Sim, fase tem positivo e tem negativo num único fio. Quando você tem aquela senoide, a senoide vai subindo, ela é positiva. Quando ela passa por baixo, ela é negativa. Então, a parte de cima, que chama-se positivo, a parte positiva da senoide, é jogada para o fio vermelho da corrente contínua, e os fios, e aquela parte de baixo, aquela meia lua de baixo da senoide, é separada pelos diodos e jogado no fio preto. Então vai ter positivo no fio vermelho e negativos no fio preto. Sendo que isso aí ele tira dos dois fios, viu? É 2 diodos, um para cada um dos fios que saiu do transformador. Então ele vai tirar só os positivos desse fio aqui, os positivos desse aqui, por diodos diferentes, depois junta os diodos para jogar num fio só. E a mesma coisa acontece com os positivos dos dois fios também. Só que, aonde é que entra o capacitor aí? Quando essas senoides, ela vai aqui, ó, para 12 volts lá em cima, digamos 12 volts lá em cima, 12 volts positivo e 12 volts negativo. Esses 12 volts positivos aqui de cima, aqui, quando ele entra no fio aqui, ó, digamos que isso aqui seja o fio aqui, ó, ele entrou aqui, ó, pá, a senoide do jeito que veio acabou aqui no fio, pronto, essa parte do negativo aqui, ó, ela vai aparecer no fio negativo lá embaixo, e esse aqui fica livre, esse aqui não tem nada, não tem positivo e nem negativo. E o fio negativo lá embaixo vai ser a mesma coisa. Quando ele estiver juntando a senoide positiva, os positivos vão aparecer somente aqui. Então você vai ter um pontilhado aqui, ó, um pontilhadozinho aqui, ó, positivo, nada, aí positivo, nada, e lá embaixo no neutro a mesma coisa, até no multímetro você vê isso. Pronto, isso aqui é bem pequenininho aqui, mas talvez dê para você ver aqui, ó, que no volt de corrente de tensão contínua, você vai ver que aqui embaixo do volt aqui eu tenho um traço contínuo e tem um traço pontilhado. Isso significa que ele tanto mede a tensão contínua retificada, como mede ela sem o capacitor. Porque sem o capacitor ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Sem o capacitor, funcionam motores, acende lâmpadas, LEDs, alguma coisa assim. Agora, quando você vai colocar um rádio, por exemplo, para trabalhar numa fonte que não tem capacitor, aí o rádio ele vai notar que tem aquela parte que não tem energia. Então ele vai ficar cortando. Ele vai ficar, o pessoal fala peidando, o rádio fica, e você não escuta nada. Aí você vai lá, pega o capacitor, coloca no local, ou se o capacitor estiver estragado, você troca por um capacitor novo. Aí sim, aí ele vai ter um positivo contínuo, sem ser ponteado. E o negativo também vai ser contínuo. Isso é diferente do capacitor. O capacitor do ventilador, ele é diferente dessas duas coisas aqui, ó.
Por quê? Conforme ele trabalha em corrente alternada e ele não tem ímãs e nem também ele também não tem induzido igual um ventilador, um liquidificador, então o que acontece é o seguinte, quando a fase aparece num campo desse aqui, que é chamado de polo, exatamente, que é polo norte e polo sul, que ímã, aí está se falando de ímãs, polo norte e polo sul, isso aqui é 4 polos. Um polo é norte, o outro polo é sul. E eles passam esse norte e sul para gaiola de esquilo. Então, os opostos se atraem. Quando uma bobina, um polo daquele ali, está norte, ele vai chamar o polo sul da gaiola de esquilo. Gaiola de esquilo é isso aqui, ó. Essas partinhas aqui, ó, elas também são imantadas. Elas também são imantadas artificialmente e elas passam a ser norte ou passam a ser sul. Quando elas são sul, elas são sugadas pela bobina que é norte. Só que aquela bobina que é norte, na oscilação da fase, a fase é positiva, depois ela vira negativa, por isso que ela é chamada de fase. Quando ela está na parte negativa, ela passa a ser sul. Então, o que vai acontecer? Esse daqui ele não vai ter para onde ir. Para isso, tem um capacitor com uma bobina junto dela, a 90 graus, e aquela bobina ali, quando é imantada a bobina principal, também é imantada a bobina auxiliar. Quando a bobina principal ela é cortada naturalmente pela aquela oscilação de 60 Hz por segundo, e ela passa a ser neutra ou não ser mais aquele polo norte, o capacitor vai manter a bobina vizinha ainda eletrificada por alguns instantes, para que esse rotor aqui, que é sul, ele encontre um norte, para que ele faça esse giro. Só que isso é tão rápido, que quando ele chega naquele norte, aquele norte ele já tem virado sul e ele tem virado norte. Aí ele já vai pulando para outro, é isso que faz ele girar. No entanto, como é que nós vamos fazer essa medição com um multímetro, para saber se esse capacitor ele está bom ou não? Nós já vimos aqui que é um capacitor 3.5 microfarads. 3.5 microfarads. Então, para esse ventilador aqui, tem que ser isso, porque a potência dele é o que esse bobinamento aqui exige para ele. Para quê? Para que ele carregue, seja carregado de energia, mas ele descarregue antes da próxima senoide positiva ser formada. Ou seja, a senoide positiva é formada e desce para ser negativa. Só que aquele capacitor que está carregado, ele se mantém carregado durante um espaço de tempo para manter a bobina vizinha carregada, mas quando a senoide for aparecer do outro lado, ele tem que já estar descarregado para carregar novamente. Se você coloca um capacitor com a capacitância maior, ele não vai descarregar e vai aumentar mais ainda a tensão elétrica dentro do aparelho. Você viu que nós chegamos aqui a 400 volts. Ou seja, esse capacitor junto com aquele outro que eu tinha colocado, são muita coisa para esse motor aqui. Também, no entanto, ele não pode descarregar muito cedo, porque se ele descarregar cedo demais, o ventilador vai ficar com uma velocidade menor. Mas não dá para a gente medir isso aí apenas com um multímetro. Por quê? Porque o capacímetro, ele faz o quê, cara? Você chega, procura a escala nele. Eu vou medir aqui 1 microfarad. Então, 1.5 microfarad. Você vai procurar a escala de 2 microfarad, vamos dizer assim. Então, quando você encosta as pontas de prova aqui, o capacímetro por dentro, ele vai carregar isso aqui com energia, 9 volts, a tensão que ele tiver lá dentro. Não importa se aqui é 400 volts, não importa se é um capacitor de micro-ondas que pega 2000 volts, ele vai carregar com 9 volts. Carregou com 9, ele já tem uma resistência por dentro e ele vai contar o tempo em que esse capacitor aqui ele passa para descarregar aqueles 9 volts que foi aplicado nele com aquela resistência fixa que tem dentro do capacímetro. O tempo que ele passar em milésimos de segundo é o que ele vai dizer que isso aqui tem 1,5, aí você vai dizer, tá bom, ele só está com 1, aí você vai dizer, tá ruim. O tempo é quem vai dizer quantos microfarads tem dentro desse capacitor aqui. Mas não dá para a gente saber dessa forma, primeiro, porque a gente não... se nós pegarmos aqui, bom, aqui nós temos a resistência correta e nós vamos colocar a tensão correta. Só que o espaço de tempo que ele vai levar para descarregar é tão curto, que os nossos olhos eles não têm capacidade, porque são milésimos de segundo. Alguém diz assim, para você descarregar um capacitor, você passe 1 minuto. Um capacitor desse aqui tem que descarregar em um ciclo de corrente alternada. Um ciclo de corrente alternada é 60 vezes
por segundo. São 60 ciclos por segundo. E ele tem que carregar e descarregar entre um ciclo e outro. Ou seja, o teu olho não consegue ver o tempo em que ele leva para carregar e descarregar. Então, como é que eu vou meter numa tomada aqui? Vou colocar um multímetro aqui, que não está apropriado, ele não tem uma resistência apropriada lá dentro para descarregar. E eu vou colocar aqui, ó, e vou ficar olhando aqui, pelo tempo que o meu olho conseguiu ver, o tempo que ele passa para descarregar, eu vou saber se ele está bom ou não. Ou seja, isso aqui é somente para tirar algumas dúvidas que o pessoal tem. É muito complicado de fazer isso aqui, mesmo se desenhasse, ia ser complicado para algumas pessoas, mas aqueles que já têm um pouquinho mais de entendimento de eletrônica, vai entender o que eu estou falando. Então, testar capacitor com multímetro é fake. Não entro nessa, muitas vezes a gente dá umas pequenas ideias de como fazer, para testar ali, mas você dizer que testar capacitor com multímetro, isso aí é fake, isso aí é quem não tem o que ensinar. Poucos usam capacímetro, eu não uso capacímetro. Quem você vê sempre usando capacímetro é o professor Marinho. O professor Marinho, ele está sempre ensinando a testar capacitor. Sempre que ele pega um ventilador, ele pega o capacitor, ele testa lá com o capacímetro, mostra. Mas é um dos poucos canais que usam capacímetro. Mas geralmente, praticamente toda a oficina tem um capacímetro. Eu não tenho um capacímetro porque o tempo foi passando e eu nunca comprei um capacímetro. Como eu falei, até eu comprei, mas o camarada mandou um enganado lá e aquela coisa toda. E eu não ligo muito para isso. Nem sequer devolvi o do camarada, mas isso aqui é somente para desmistificar alguma coisa, para você ter algum entendimento mais aprofundado de bobina, auxiliar e capacitor. Capacitor de ventilador não é auxiliar de partida. Vamos entender isso. Auxiliar de partida é para motores que necessitam da partida com auxílio de um capacitor. Ventiladores é diferente, ele trabalha com capacitor permanente. Esse capacitor aqui só dá partida nele porque ele precisa do capacitor para continuar girando. Então ele aproveita, ele dá a partida e continua girando. Por que ele ser um capacitor, você gira com a mão e ele continua girando? Porque no embalo que ele dá, ele vai encontrando lá os polos positivos, polo norte, polo sul, polo norte, polo sul, e no embalo ele vai. Só que é um embalo, que é como se fosse um carro embalado com o motor desligado. Qualquer coisa consegue parar aquele carro. Ou seja, já com o capacitor no lugar, não, aí ele vai aumentar a velocidade, ele não vai parar com qualquer coisa. Lembrando que os motores que trabalham apenas com capacitor de partida, eles têm uma chave centrífuga que desliga o capacitor na hora que ele embala, na hora que ele pega a velocidade, ele desliga o capacitor fica desligado. No entanto, quando acontece algum peso, alguma coisa naquele motor e ele diminui a velocidade, a chave centrífuga volta a acionar novamente o capacitor. É para o capacitor dar força a ele continuar funcionando novamente. Muitas vezes a gente não vê isso aí acontecer com o barulho do motor, com as coisas que estão acontecendo ali, mas acontece o motor que trabalha com capacitor apenas de partida, quando ele cai a velocidade, por algum motivo, ele fecha novamente a chave centrífuga e aciona novamente o capacitor para o capacitor continuar acelerando ele. Então é isso aí, gente. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no nosso canal e tchau.